Eu não gosto de caneta emagrecedora. A obesidade não é uma escolha da pessoa. Pode ter chumbinho de mata-rato lá dentro que ninguém vai saber. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Noticiar e hoje eu tô recebendo a minha endócrino, doutora Raíla. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a doença do momento, né? A doença mais grave que a gente tem hoje, que é a obesidade. Foi um prazer e obrigado pelo convite, Ju. E é claro que a gente vai desmistificar muita coisa, conversar, saber sobre essas canetas emagrecedoras que vieram para ser um aliado, né? E eu queria já abrindo esse assunto, que a gente falasse do quão é uma doença. Ser obeso é realmente que a gente precisa absorver isso, que é uma doença, né, Raíla? Na verdade, a obesidade sempre foi muito mal conceituada e maltratada, né? Tá. Na ideia das pessoas, geralmente a pessoa que tem obesidade, as pessoas pensam que é uma pessoa preguiçosa, que não faz Desleixada. atividade física, desleixada e que alimenta mal. Mas a verdade, o excesso de peso, ele é uma consequência de um transtorno que é um transtorno genético, metabólico e comportamental. A obesidade, ela faz uma alteração hipotalâmica, que é um lugarzinho do nosso cérebro, que é onde a gente tem a sensação de saciedade, a sensação de prazer, de recompensa. Então, os pacientes que têm obesidade têm uma alteração específica nesse hipotálamo. Então, ele tem mais vontade de alimentos mais calóricos e, ao mesmo tempo, o metabolismo desse perfil de paciente também vai reter, ele vai armazenar mais energia do que uma pessoa que não tem a obesidade. E esse conceito que eu tento passar aqui. A obesidade não é uma escolha da pessoa. A obesidade é um transtorno como qualquer outro, como diabetes, como hipertensão, como insuficiência cardíaca, e é um transtorno que, infelizmente, ainda não temos cura. Mas hoje a gente tem excelentes tratamentos que estão trazendo para a gente uma resposta incrível, uma resposta revolucionária no tratamento, né? Trazendo uma longevidade que até então a gente sabe que os pacientes com obesidade entre 3 iriam morrer de causa cardíaca. Então, hoje a gente tem já uma prevenção disso. A gente pode falar que as canetas emagrecedoras talvez sejam a maior revolução dos últimos tempos? Posso te falar? Eu não gosto de caneta emagrecedora. A verdade é que o nome é uma medicação anti-obesidade. Ok. Quando as pessoas falam em canetas emagrecedoras, né, a gente entende, obviamente, mas eu não falo que eu não faço emagrecimento, tratamento de emagrecimento. Eu trato uma doença que é a obesidade. Tentar emagrecer, eu quero ir para a praia mês que vem, eu quero perder 2 quilinhos. Isso não é tratar a obesidade. Tratar a obesidade é levar em consideração uma doença séria, que é a obesidade, e a gente tratar a parte psiquiátrica, fazer atividade física, a parte nutricional e as medicações, sim. As canetas emagrecedoras, medicações anti-obesidade, elas são revolucionárias. Por quê? Elas não agem simplesmente gerando uma perda de peso, restringindo o apetite, mas elas fazem uma proteção cardiovascular maravilhosa, elas reduzem a glicose quando o paciente tem um diabetes tipo 2 associado, elas tratam a gordura no fígado. Então, eu falo que essas canetas é como se, pensa num iceberg. O que você vê do iceberg é o emagrecimento, é aquela pontinha. O que essas medicações fazem na realidade é a melhora metabólica, né? O controle da esteatose hepática, da redução do risco de infarto e AVC. É incrível uma medicação que consegue reduzir placa de gordura na coronária. Isso sim é revolucionário. Então, por isso a grandiosidade hoje desse tipo de tratamento. A gente poderia, grosso modo, dizer que eles desinflamam o corpo de uma certa forma?
Com certeza, obesidade ela é uma doença inflamatória, 100% inflamatória. Inclusive, olha que interessante, hoje vamos falar da reumato. Como que a obesidade está presente em todas as outras áreas. Na reumatologia, se eu tenho um paciente com uma doença reumatológica e está tendo falha terapêutica, mas se esse paciente tem obesidade, primeiro a gente tem que tratar a obesidade para depois falar que esse tratamento teve falha terapêutica. Por quê? A obesidade ela é 100% inflamatória. Eu tenho um paciente com endometriose. Endometriose é uma doença ginecológica Sim. e inflamatória. Se eu não tratar a obesidade, não adianta que eu não vou ter resposta no tratamento dessa doença. Então, a obesidade em si, ela inflama todo o corpo, ela inflama o fígado, ela inflama o seu coração, os seus coronários, a parte ginecológica, tanto que o paciente emagrece, ele consegue engravidar. A paciente emagrece, ela sente menos dores no corpo. Então, assim, o tratamento, a chave é entender a obesidade como uma doença crônica, entender que o tratamento é para a vida toda, para aí entender que você está tratando uma doença e não fazendo um tratamento estético. É saber diferenciar isso para você encarar o tratamento da melhor forma. E você acha que existe um antes e depois da chegada dessas medicações Eu ao falo que ser mercado? endócrino hoje é muito mais fácil do que há 10 anos atrás, né? Eu tenho 12 anos de formada. Antigamente, a gente tinha o quê? Sibutramina, que é uma medicação que às vezes tem até o risco de aumentar o risco cardiovascular, é uma medicação que a gente não pode fazer, tem grandes contraindicações. A gente tinha o Orlistat, que a perda de peso era praticamente mínima, e aí, quando a gente entra, desde que houve essa inovação, que a primeira medicação que veio foi a liraglutida, né, o Saxenda, desde aí tudo mudou. Mudou tanto o controle do diabetes, porque a gente sabe que o paciente que tem diabetes tem maior risco cardiovascular, então se a gente trata da melhor forma, a gente protege esse coração, e aí sim a gente começou vendo a grande perda de peso no decorrer da evolução das medicações. A liraglutida me trazia uma média de 8% de perda de peso, que já é muito boa. Hoje eu vejo o Monjaro com uma perda de aproximadamente 21%. O estudo mais Aumentou recente que muito. teve da semaglutida, né, que graças a Deus ainda caiu a patente, hoje a gente tem um estudo da semaglutida que com uma perda de 28% numa dose de 7,2. Então, assim, é uma luz no fim do túnel de uma doença tão grave e que é fator de risco para mais de 200 outras doenças. Obesidade é uma doença muito grave, né? Se eu posso ficar aqui horas te falando todos os fatores de risco de todas as doenças que a obesidade ela é capaz de causar. Então, E essas medicações, elas têm ficado cada vez mais acessíveis? graças a Deus, já. A, ano retrasado, a liraglutida, que é o Saxenda, caiu a patente. E esse ano, março desse ano, a semaglutida, né, que é o antigo Ozempic, o Wegovy, caiu a patente. Então, a gente está tendo cada vez mais acessibilidade à medicação. E como vai lançar novas medicações, como a retratutida, que deve sair no final desse ano para início do ano que vem, o próprio Monjaro também já houve queda de Uma preço. queda. Então, isso é muito bom, porque isso está permitindo que todo mundo possa ter acesso a essas medicações. Vamos falar assim, de forma simples e a grosso modo. Como essas medicações elas atuam, no corpo da pessoa? Quando uma pessoa sem obesidade come, ela libera um hormônio da saciedade, que vai lá no cérebro, no hipotálamo, que é onde a gente tem a sensação de saciedade. E a pessoa ela tem a sensação de saciedade e para de comer. O que que essas medicações fazem? Elas imitam os hormônios da Tá, saciedade. Então, a pessoa ela tem uma sensação de saciedade por mais tempo. tá. Então, ele começa a comer e come uma porção menor e ela tem menos vontade de comer durante o tempo. Ao mesmo tempo, no seu pâncreas, o paciente que tem diabetes, ele come um carboidrato, essa medicação ela estimula a liberação da insulina conforme o carboidrato que você come. Então, não causa hipoglicemia, que é um dos problemas que a gente tem com outras medicações. Ao mesmo tempo, ela também age na questão da compulsão
e da vontade excessiva. Tem pacientes que têm, a gente chama isso de food noise, que é o barulho que a comida faz. Ah, tem um doce na geladeira, tem um doce, tem um doce. A medicação, ela coloca na sua cabeça como se colocasse no mudo. E aí você consegue, com a força de vontade, fazer melhores Total. escolhas, né? E isso aí faz com que você tenha um bom, assim, você consegue perder peso, você consegue entrar em déficit calórico porque você consegue escolher melhor. É onde tem o problema também, porque a medicação ela vai reduzir seu apetite, mas se você não entrar no tratamento optando em fazer melhores escolhas, né, saber entender melhor o seu alimento, fazer atividade física, você até perde peso fazendo más Por um escolhas por tempo. um tempo, mas você vai ter reganho de peso logo após, você não vai estar tratando da melhor forma, você vai estar tendo deficiências nutricionais, perda de massa muscular, que é uma das nossas preocupações. Então, a medicação ela vale muito a pena porque ela vai te reduzir todo o barulho que a comida faz na sua cabeça. Só que é necessário que você tenha uma força de vontade, que você entre junto no tratamento para fazer melhores E a escolhas. gente poderia falar num trabalho multidisciplinar? É necessário. É necessário. A gente não consegue ter um êxito, né, um bom resultado se eu não tiver uma atividade física bem feita. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar personal. É claro, não é fácil, mas assim, você tem que ter uma musculação. Procura uma academia, Procura mesmo uma simples, né? academia, pode ser a academia pertinho da sua casa, mas tem que fazer, né? Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um acompanhamento nutricional mensal, mas se você entender o padrão alimentar, no consulta eu sempre explico, né? Se você entender que você precisa priorizar a proteína, reduzir o excesso de carboidrato, o excesso de besteira, de Gordura. álcool e tal, só disso aí você já vai entender, mas um nutricionista em algum momento vai te ajudar. Quem tem alteração, transtorno psiquiátrico, Ju? Tem pessoas que comem por ansiedade, tem pessoas que têm algum transtorno que faz ter compulsão alimentar. Se esse paciente não tiver um psiquiatra que chega junto com o tratamento, a gente acaba não tendo um resultado da melhor forma. Então, eu falo que o tratamento da obesidade, ele é multidisciplinar. E eu comentei isso com você, assim, não que eu sou uma compradora compulsiva, mas a medicação me ajudou muito a repensar, olha, eu não preciso de levar 2, 3 blusas, eu vou comprar uma. Então, assim, Exatamente. eu tinha uma dúvida, eu não sei qual blusa escolher, eu vou comprar 2, uma de cada cor. Eu conversei isso com você e eu Isso. tenho notado Essa essa redução, né? redução. É, o hipotálamo, que é um centro do prazer, ele tem todas essas medicações, elas agem ali. Então, ela reduz a vontade, o prazer no paciente que é alcoólatra. Então, ele reduz o álcool. Ele reduz, o comprador, ele sente o prazer, a liberação de endorfina, serotonina naquele momento da compra, depois passa. Mas ele vai agir ali. Então, você vai reduzir a vontade de comprar para a pessoa que usa droga. Hoje a gente tem alguns estudos já para quem usa cocaína, até para a questão da pornografia. Há uma redução do prazer desse paciente ou em uso dessa medicação. Então, é assim, é revolucionário, porque a gente inventou para o diabetes, que está tratando a obesidade, que está tratando reduzindo o álcool, cigarro, pornografia, compra. Então, eu falo que assim, é caro, Ju. As medicações elas não são tão baratas, mas quando o paciente falou hoje para mim, doutora, eu estou economizando tanto que eu nem acreditava que eu ia economizar tanto usando o remédio, porque eu achei caro, mas o meu cartão de iFood tá Vinha vindo muito. nada. Eu centro para pedir comida com a minha esposa, antes eu gastava 200, R$ 300, hoje é 50. Por quê? Porque você aprende a ter uma consciência, você reduz o que você come. Até o comer com o olho, com o tempo, eu falo que o seu cérebro, quando você inicia o tratamento, é um bebezinho. E aí você vai ensinar o Educando, né? bebezinho, você vai educar o bebezinho. Então, você vai ensinar para o seu cérebro o como se alimentar, como montar um prato de refeição. Você vai ensinar o bebezinho que você vai para atividade física, querendo ou não querendo, porque você não faz tudo que você quer, você é adulto, né? Você faz o que precisa. Então, é basicamente isso. Ele tem ação em vários pontos, tanto que os psiquiatras
adoram essas medicações, os cardiologistas Amam, né? adoram essas medicações. E eu acredito que, por exemplo, a ginecologia, paciente que às vezes tem síndrome do ovário policístico e tal, que tem dificuldade de ovulação, entra com tratamento, consegue engravidar. Então, assim, é uma medicação que é revolucionária. A seu ver, a gente estava conversando um pouquinho antes, essas medicações estão mudando os comportamentos, por exemplo, de roupa, de consumo em mercados, de consumo em restaurantes. Tá vindo uma outra sociedade pós-medicação? Tá, graças a Deus, sim. Hoje você pode ver que. Você já viu quantas boates tem na região toda? É muito pouco. Quando a gente era mais novo, tudo que era o quê? Boate, né? Aham. Então, hoje, o que que a gente tem todo domingo? Corrida, né? Então, assim, as pessoas hoje, E tem elas aumentado muito muito o número de corrida e de corredores. aumentado o número de corrida, aumentado o número de academia. Olha quantas academias que estão para abrir na cidade, Verdade. né? Você pode olhar nas lojas, hoje os manequins, as roupas, elas já são compradas maior quantidade de menor tamanho, né? Você pode ver que esses fast food cada vez tem reduzido, fechado. Quanto mais você vê essas opções de comida saudável nos restaurantes, não estou falando que é restaurante 100% fit, mas hoje você pode olhar que no restaurante sempre tem uma opção mais saudável, que era uma coisa que não tinha antes. Então, graças a Deus, essa revolução tá afetando todo mundo. Infelizmente, a gente tem uma parcela da população que não vê o tratamento como um tratamento de obesidade, e sim como um tratamento estético. E é Tá. onde eu entro que eu não sou a favor disso. A nossa medicação não é uma medicação para você perder 2 quilos, para você caber no vestido, para Para o você ir final para de a praia. semana, Não é para um bem, casamento. não é assim. Mas assim, eu acho que a revolução que essas canetas trouxeram vai mudar o nosso envelhecimento e o prognóstico, né? Eu acredito hoje que a gente vai ser uma população que vai viver 100, 110 anos bem. Existe alguma orientação para quem realmente deve usar essas canetas, essas medicações? Para quem que você fala realmente você deve usar? A gente tem que ter um paciente que tem sobrepeso e obesidade. Tá. Quando a Existe uma gente classificação. Existe uma classificação, Tá. peso, altura, quadrado, mas assim, esse paciente ele tem que ter pelo menos um sobrepeso e às vezes uma comorbidade associada, tá? Então, por exemplo, um paciente que tem um sobrepeso, mas ele tem diabetes, ou ele tem hipertensão, ou ele tem esteatose hepática, alguma dislipidemia, alguma comorbidade associada. Mas quando a gente fala em IMC, isso também é ultrapassado. Hoje a gente sabe que o que a gente vai avaliar é o percentual de gordura, é a composição corporal do paciente, mas a indicação formal é para diabetes e para pacientes que têm sobrepeso e obesidade, e também pensando em comorbidade. Por exemplo, ela saiu em bula agora para tratamento de gordura no fígado, né, de esteatose hepática, e a gente na prática vê como que melhora a gordura no fígado, ela reduz a inflamação, reduz o risco de uma evolução para cirrose. E eu queria que você tirasse, assim, uma mística que quem emagrece usando caneta ou enfim, não teve nenhum mérito. Nossa senhora, você já viu alguém curar do câncer? Você já viu alguém criticar alguém que faz quimioterapia e cura do câncer? Existe como você criticar uma pessoa que faz quimioterapia? Qual a diferença de você assim, qual que é a diferença do paciente que faz o tratamento da Do câncer. obesidade para o tratamento que cura o câncer? Eu tô para te falar que a obesidade vai matar mais do que o câncer. Mas as pessoas criticam, sabe por quê? Porque existe ainda uma ignorância cultural sobre o que é obesidade. Então, assim, da mesma forma que um paciente que tem diabetes não vai abaixar a glicose só com força de vontade e atividade física. Claro que tem que ter uma dieta, uma atividade física, mas não é só isso. A medicação, ela é necessária. Então, assim, eu fico com muita, assim, fico muito triste quando eu vejo as pessoas encararem a obesidade como um Um desleixo. desleixo. Assim, é muita ignorância. E quando eu vejo, assim, pessoas fazendo tratamento de forma errônea,
Usando remédio sem indicação ou usando remédio, né, assim, Sem sem origem. origem ou até de forma aleatória. Isso cria preconceito em pessoas que precisariam estar tratando. E quando chegam no consultório, que eu vou indicar, falo, pelo amor de Deus, não quero não, minha vizinha vomita até. Minha vizinha tá uma cabeça cabeçuda, cabeça do Monjaro, cabeça do Ozempic. E infelizmente, como a medicação ela também aumentou a acessibilidade, tem pessoas sem indicação usando. Então, o meu ponto maior para frisar é uma medicação muito boa para quem precisa. E vou tocar num ponto importante aqui, fugindo até do nosso script. Por que umas pessoas respondem tão bem ao tratamento, emagrecem 15 quilos, 10 quilos no mês, e outros emagrecem 900 gramas, 500 gramas? Qual que é a diferença? Ô Ju, existem vários pontos. A idade interfere, o sexo interfere, o tanto que a pessoa treina, tanto que a pessoa se dedica. Isso aí é uma coisa. Mas existe 0,1% da população que a gente coloca como mal respondedor. O mal respondedor, ele é mal respondedor até na cirurgia bariátrica. Então, tem uma parcela pequena, que é a parte genética, metabólica, a gente tem como explicar que esses pacientes precisam de doses altas de medicação para conseguir ter uma resposta pequena ou até mesmo da cirurgia bariátrica. Existe um perfil de paciente que tem uma perda muito aquém do que deveria, porque tem essa alteração genética metabólica que gera esse mal respondedor, entendeu? Então, mais uma necessidade de consultar um médico. Exatamente, porque assim, tem pessoas que entram com a medicação aleatória. Tá. A Ju tá usando tal dose e ela perdeu tantos quilos, então eu vou fazer igual porque, né? Por que não? Vai dar certo. Vai Deu dar certo. Só que às vezes o paciente ele tem algum transtorno psiquiátrico associado, que quem vai perceber isso é o médico. Às vezes o paciente ele tem uma necessidade de alguma associação. Tem a possibilidade de uma dose X que foi boa para você, Y vai ser uma dose forte. Então, o tratamento ele é individual, ele tem que ser individualizado. Não adianta achar que a embula falou que é assim, assim, assim. Quem dera se fosse fácil, né? Se fosse fácil assim, a inteligência artificial tava aí, né, para resolver. E a inteligência artificial ou a receita de bolo não trata. Você é prova disso, Sim. né? Que cada vez que você tá lá, a gente tem que sentar, reavaliar, ver como é que tá o seu perfil alimentar, a sua vida, seu treino, como que tá, porque a vida é dinâmica e o tratamento ele é dinâmico. E os exames clínicos são importantíssimos, né? Principalmente o exame clínico e a conversa, você olhar no olho do paciente, entender o que ele está vivendo, não é simplesmente estipular, esse mês você faz dose, mês que vem tal dose, não é bem assim. E uma coisa que eu não sei se está no script, mas eu acho que vale a pena falar. A pergunta sempre que acontece no consultório, doutora, por quanto tempo? Quanto tempo que eu vou tratar? Eu te pergunto isso. E é por quanto tempo? É para a vida toda. Não necessariamente você vai usar caneta emagrecedora para a vida toda. O tratamento da obesidade, que é a mudança comportamental, atividade física, sim, é para a vida toda. Tem pacientes que vão precisar de remédio para a vida toda e, se puder pagar, maravilha, porque eles têm prevenção cardiovascular. Então, eu gostaria de fazer medicação para todo mundo para sempre. Mas a gente sabe que o custo é uma coisa que pesa, às vezes o paciente não quer usar a medicação por tanto tempo. Então, o que eu falo é que, assim, dieta e atividade física é, sim, para a vida São os toda. pilares, É o né? pilar do tratamento. A medicação vai ter períodos que a gente tem que fazer doses mais altas, tem períodos que você vai estar conseguindo treinar mais, comer melhor, estar mais focado, sua vida está mais estável. Eu consigo reduzir, talvez suspender, mas vai ter momentos que eu vou precisar reiniciar o tratamento. Então, eu falo que você tem que pegar um endócrino e chamar de seu, porque você vai estar sempre sendo, precisando ser avaliada, né? A rede social, eu acho, né, na minha visão, ajudou a popularizar muito, né, principalmente TikTok, Instagram, essas canetas. Na sua visão, ajuda
ou atrapalha? Porque tem muita desinformação também. E tem muita informação errada, Sim, né, assim, tem muitos conceitos sim. errados, né, você vê Gurus de internet, aham. médicos de Você internet. aí vê as pessoas falando assim: "Ah, o Monjaro é a Ferrari, o Ozempic é o Gol". Eu fico assim: "Gente, pelo amor de Deus, a que ponto que a gente chegou?". Mas, ao mesmo tempo que alguns pacientes já chegam para mim falando assim: "Ah, eu vi na internet que vai agir protegendo meu coração", eu também chego diversos pacientes cheios de conceitos errados. Por exemplo, a medicação causa câncer de tireoide, isso está completamente errado, né. A gente é contraindicado a gente fazer num tipo raro de câncer de tireoide, que é do tipo medular, que agora no último estudo já saiu que a gente não tem receptor desse tipo de GLP-1 na tireoide, que quem tem é o rato, e a medicação foi testada no rato. Então assim, mas você vai comparar uma pessoa que estuda, os últimos consensos para te falar, você vai pegar no TikTok uma blogueira, uma pessoa que fala de orelhada, ou até um médico muito mal informado, falando besteira. Aí tudo que eu construo dentro do consultório, a pessoa vai Destrói. lá e desconstrói na internet. Então isso aí a internet, ela tem hora que ela atrapalha demais, entendeu? E a gente poderia citar algum principal erro que os pacientes cometem em sua maioria, que atrapalham todo esse processo de emagrecimento? Assim, se a gente pudesse citar um erro, Posso que posso citar 2? 90% pode, pode. 90% cometem, Falta de atividade física, tá? tá? Porque a atividade física é a principal atitude que vai te ajudar a manter o peso perdido. Não adianta você achar que você vai conseguir manter o peso perdido sem fazer atividade física, porque não vai. A obesidade, ela tem um mecanismo de reganho, assim, ninguém passa ileso. Então, se você não treinar, você vai perder massa muscular, mas você também vai reganhar peso em algum momento. E o segundo é ficar sem comer, tá? A medicação, ela tira muito seu apetite. Então, se você não ficar, igual eu falei, o cérebro é um nenenzinho. Se você não ficar lembrando, eu tenho que dar o Lembrando, neném a comidinha agora. Se você não ficar relembrando, você passa o dia inteiro sem comer. Nisso aí você não reeducou seu hábito alimentar, você ficou sem comer, você catabolizou músculo, e aí no final das contas você vai emagrecer. Só que você vai emagrecer errado. Aí começa: "Doutora, eu tô com tanta dor de cabeça. Ai, eu tô ficando tão fraca. Ai, eu tô ficando com humor triste. Ai, eu não sei o quê. Olha só, meu rosto despencou". Por quê? Porque você também não tá alimentando da forma correta. e você acha que a gente está só no começo dessa revolução desses medicamentos que estão aí para nos auxiliar? Ô Ju, tem muitos remédios que vão chegar. Teve o congresso, europeu agora de obesidade, que lançaram vários estudos e várias medicações, tanto para com maior potência de perda de peso, e também medicações com custo mais acessível para manutenção de peso. Então, assim, eu acho que, assim, a gente está começando a engatinhar numa era revolucionária de medicações para o tratamento da obesidade. Tem muitas pessoas que têm medo desse efeito rebote, né? O que efetivamente determina o sucesso a longo prazo desse tratamento? Ô Ju, quando eu fazia faculdade, quando uma pessoa usava remédio para emagrecer, a gente falava assim: "Meu Deus", a pessoa ficava com o olhão esbugalhado, ela tinha um monte de tentativa de suicídio, então, assim, havia um preconceito muito grande com esses pacientes que tratavam a obesidade. E aí, como que essas medicações elas agiam? Elas não agiam simplesmente tirando, reduzindo o apetite, elas agiam acelerando o metabolismo. Então era essas anfetaminas, então a pessoa ficava bem malucona. Quando parava, o metabolismo ele realmente lentificava, e aí tinha esse reganho e é o famoso rebote. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa falando em rebote, é porque ele está em Linkado, décadas atrás. sim. Hoje essas medicações, elas não fazem rebote. O que acontece é o seguinte, enquanto num contexto que eu estou usando a medicação, eu estou fazendo atividade física, estou reeducando minha alimentação. Se eu parar o remédio, se eu parar a atividade física, se eu parar a reeducação, você vai voltar ao peso habitual. Por quê? Como que a gente tem que entender obesidade? Obesidade
ela é um mecanismo de proteção da era das cavernas. Então, vamos pensar, vamos entender a obesidade. Na era das cavernas, uma pessoa de 20 anos, ela já era velha, né? 40 anos, ela já tinha morrido. Ou morreu de fome, ou morreu de cólera, de diarreia, ou ó, a tribo vizinha matou. Então, assim, vivia-se muito pouco. Então, o paciente que tinha uma reserva de gordura muito boa, ele podia ficar muito tempo sem ter alimento, que ele não ia morrer. Se você pegar uma magricela, morre rápido. Tá? Então, assim, o seu corpo, ele vai sempre tentar Reter. jogar você para o maior peso que você teve na vida. Então, essas canetas, elas não mudam isso. Elas tratam o seu apetite, tratam a sua impulsividade alimentar, mas elas não tratam essa memória metabólica. Então, eu falo que, quando a pessoa me pergunta: "Quanto tempo? Vou usar por quanto tempo?" É para a vida toda, não sempre a medicação, mas a reeducação de hábitos é para a vida toda. Então eu falo que, assim, essa questão de você, achar que vai ter um efeito rebote, depende muito mais da forma que você está se comportando no momento do tratamento. Se você parar a atividade física e parar a dieta junto no momento que você Chutar reduz, o balde. vai voltar tudo, do mesmo jeito, com o mesmo peso habitual e volta mesmo. A gente poderia dizer que essas canetas, essas medicações têm reduzido também o número de operações de bariátrica? Ah, com certeza, com certeza. Nos congressos hoje sempre tem pelo menos uma pauta, Monjaro, é o fim da cirurgia bariátrica? Então, na verdade reduziu muito a cirurgia bariátrica, por quê? As canetas, elas fazem proteção cardiovascular, elas não são indicação, não é, você não vai deitar numa mesa cirúrgica, Aham. então assim, a caneta ainda é uma opção muito boa. Mas você está falando com uma pessoa que adora uma cirurgia bariátrica. Eu gosto muito de uma cirurgia bariátrica, quando muito bem indicada e muito bem Acompanhada. acompanhada, tá? Porque a cirurgia bariátrica, eu falo que não é uma competição muito leal, porque o paciente da caneta, ele vai ter que usar a medicação por muito tempo e ele vai ter que fazer esse acompanhamento por muito tempo. E o que que eu vejo na prática? O abandono do tratamento em algum momento. Por mais que tenha barateado, quando acontece, apertou financeiramente em casa, É a primeira primeira coisa que coisa que a você pessoa quer. faz, a caneta, segunda, a academia. A bariátrica, não que você pudesse também parar de treinar e parar de fazer dieta, mas a bariátrica ela é uma coisa mais irreversível. Então, assim, tem paciente que chega para mim que tem um convênio, ele não tem condições de fazer o tratamento com a caneta, vai precisar de uma dose alta, que não é barato. E aí, às vezes, o que eu tenho a opção é a cirurgia bariátrica. E se ele tiver bem preparado para isso, eu ainda gosto e eu ainda acho que é uma opção boa quando o paciente não tem a condição de fazer um bom tratamento a longo prazo com a caneta. Eu falo, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, eu vou querer esse", aí eu parcelo de 4 vezes no cartão, eu falo: "Não, olha só, isso aqui vai durar 1 mês. Se você parcelar 4 vezes no Vai um cartão, encavalando. vai ficar igual a gente não parcela comida no cartão, a gente não pode parcelar esse remédio", entendeu? Então, assim, apesar de tudo, a cirurgia bariátrica ainda é uma boa opção. E existe uma idade mínima e uma idade máxima para aplicação da medicação? Ó, tem. Que a É, gente começa a entrar num âmbito, assim, de obesidade infantil. isso. Em bula, o Monjaro, né, que é a tirzepatida, pode ser usada a partir de 10 anos, Tá. e a semaglutida, né, o Ozempic, é a partir de 12. A gente sabe que tem um braço do estudo do Ozempic que ó, avalia crianças a partir de 6 anos, mas isso não está em bula, não está aprovado. Mas um é 12 e outro é 10 anos, mas sabendo que tem que ter uma mudança comportamental familiar, então tem um outro rolê aí que precisa ser visto também, E entendeu? tem uma idade máxima? Não, a gente não tem a idade máxima, mas tem o senso crítico do médico, Ok. tá? Hoje a gente tem muitas recomendações do uso desses análogos, né, dessas canetas em pacientes idosos, mas você vai ter que pensar no perfil status de cada paciente, né? Eu não posso entrar
com o idoso frágil, com uma medicação que vai reduzir demais o apetite dele, entendeu? Eu não posso entrar com um paciente que eu sei que não vai conseguir seguir um plano alimentar, então eu tenho que Ou já tem um avaliar. déficit de vitaminas, por exemplo, você vai lá e tira o pouco que ele ainda consome. Exatamente. Ou aquele que tem um déficit cognitivo, essas medicações, elas precisam ser aplicadas, por mais que tenha uma família por perto, mas é muito difícil. Existem efeitos colaterais, que uma coisa é você ter um enjoo e vomitar. Outra coisa é um idosinho de 85, 90 anos vomitar. Então, a gente tem que ter um senso crítico, avaliar o perfil status do paciente, os hábitos alimentares, qual que é o real benefício que essa medicação vai trazer, entendeu? E também a chegada dessa medicação e da internet facilitou muito o acesso a medicações que não são registradas, orientadas, isso também é um problema, né? É um problemão. É um problemão, porque hoje a gente sabe que o Monjaro, ele é uma medicação que ele é patenteada. O laboratório desenvolveu, né, a Lilly gastou bilhões de dólares para desenvolver e fazer todos os estudos que a Anvisa solicita, e aí simplesmente começaram a falsificar. Né? É manipulado. Eu conheço de segurança, não tem nada seguro. Por quê? Porque é manipulado. O que é manipulado ou é do Paraguai não tem uma vigilância. Tá? Então, por exemplo, pode ter chumbinho de mata-rato lá dentro que ninguém vai saber. Você não tem nenhum saque para você reclamar ali, ó, aqui, ó, tinha um chumbinho de mata-rato. Não tem. Então, não existe uma vigilância. Então, esse é um do primeiro problema. Pode ter monjaro lá dentro, como pode ter nada ou pode ter um veneno. Segunda causa, as pessoas não passam por avaliação médica especializada. Então, hoje em dia, você vai num salão de beleza fazer uma unha, tá vendendo lá. Tem. Entendeu? Você vai, assim, O acesso à internet facilitou, facilitou infelizmente. e assim, hoje uma blogueira prescreve, a manicure prescreve, a massagista prescreve, a nutricionista prescreve, e não é bem assim, sabe? Quando você vai olhar o paciente que tem obesidade, você vai olhar o paciente como um todo, ele não tem só obesidade, ele tem obesidade e outras coisas juntos. Então, não é simplesmente usar um remédio e um remédio de procedência duvidosa que vem lá do Paraguai, que coloca dentro do motor do carro ou que vem escondido na roda. Eu acho isso uma loucura. Outra, no Paraguai eles compram eu chamo de bujão, uns bujãozinhos, uma pessoa que não tem noção de nada da área da saúde vai lá, aspira aquilo, fraciona em várias ampolas e vende. Eu acho Arriscado. muito arriscado e a gente sabe. Eu posso te falar alguns casos de colegas que pegaram e que teve óbito de paciente, hepatite, outras coisas que eu acho que assim, se eu tô falando de uma medicação que trata, que te ajuda na saúde, eu vou usar um remédio que pode fazer mal para sua saúde? Quero que você pense rápido e diga uma palavra. Uma palavra que defina a saúde. Atividade física, Uma palavra que defina obesidade. tratamento multidisciplinar. O maior mito sobre emagrecimento. O maior mito é que as medicações fazem reganhar, vamos colocar, efeito rebote. Que a gente já tratou nesse podcast aqui. Efeito rebote. Dieta restritiva ou reeducação alimentar? Reeducação alimentar sempre. Dieta restritiva gera compulsão alimentar. Toda restrição, seja na alimentação, seja nos estudos, na vida pessoal, dinheiro, tudo que você fizer restrito, você vai gerar compulsão em algum momento. Então, restrição alimentar não é pra gente. Um fisiculturista que vai fazer uma dieta restritiva porque ele tem uma data X para se apresentar, ele consegue. Mas nós, a pessoa que tem uma dieta restritiva, ela não sustenta isso por muito tempo e vai gerar uma compulsão logo depois. E aí é aí onde que nascem os transtornos alimentares. Agora eu vou tocar num ponto importante. Musculação ou cardio? Os dois. Os dois. Na verdade, não tem como ficar sem a musculação. Se tiver que escolher uma, é a musculação. Tá. Mas se você puder fazer 10 minutinhos de bicicleta, né? Se você Já puder fazer ajuda uma muito. bicicleta, uma corridinha, já ajuda. Mas a musculação, eu falo que ela é importante pro bumbum ficar duro,
para você manter, lógico, né, manter uma saúde, evitar o reganho, mas principalmente para você lavar seu pé quando você tiver 80 anos, para Amarrar você o conseguir tênis. tomar banho sozinho, para você ir no mercado carregar uma sacolinha. Entendeu? Então a musculação, aí eu não falo só pelo contexto da obesidade. A musculação ela é necessário para todo mundo, desde pequenininho até o idoso. É assim, eu falo que se você quer um mínimo de independência, tem que fazer musculação. Um alimento, na sua opinião, que ele é injustiçado. O ovo. O ovo é injustiçado, as pessoas falam mal dele. O ovo, eu acho E o injustiçado. melhor conselho para quem quer começar a emagrecer hoje, a partir deste podcast. Procurar um profissional que realmente que enxergue a obesidade como uma doença e trate com seriedade. Hoje a gente tem diversos tipos de médicos, que se intitulam, né, coisas mirabolantes no mercado. E assim, eu falo, obesidade não tem nada de mirabolante. Eu falo que você não consegue ganhar na loteria se você não comprar o bilhete. Você não consegue tratar seu peso, perder peso se você não entrar para o jogo. Tem que treinar, tem que fazer dieta. A medicação está aqui para te auxiliar, mas não é para fazer milagre. E você tem que ter uma equipe É um apoio, né? que te apoie, que chegue junto com você e faça o seu tratamento individualizado. E eu queria que você falasse sobre uma mística. Afinal, médico vende remédio? De jeito nenhum, em hipótese Poderia alguma. vender remédio? Em hipótese Ou alguma. deveria? De jeito nenhum. Médico não vende remédio, tá? Médico prescreve. Médico estuda o remédio e prescreve. Não existe essa situação do médico nutricionista vender remédio. Isso está completamente errado. Todas essas medicações, infelizmente, hoje a gente vê essas clínicas fazendo até outdoor, vendendo remédio, você aplica aqui na clínica, isso está completamente errado, né? Ou a gente prescreve o remédio, você vai lá com as suas perninhas lá na farmácia, compra o remédio e faz a aplicação em casa, porque é assim que tem que ser. Você aprende durante a consulta a fazer a aplicação e você aplica em casa. Médico não vende remédio em hipótese alguma. Então, é uma coisa que você tem que ter um senso crítico na hora de escolher quem está te tratando. Raíla, muito obrigada por você ter tirado um pouquinho do seu tempo, que eu sei que sua agenda está corrida com o bebê novo. Para você vir conversar com a gente desse assunto que realmente está em alta, está em pauta, todo mundo quer saber. Então, muito obrigada. Eu, na verdade, quero agradecer, porque além de, né, de ser uma paciente super especial, eu valorizo o trabalho de vocês e eu quero agradecer o convite e foi maravilhoso estar aqui com vocês esse períodozinho e gravar a matéria, mas rir também ao mesmo tempo. Muito obrigada, tá? E você fique aqui conosco, nos assista no Spotify ou no YouTube para poder acompanhar assuntos importantes e em alta, como esse que a gente tratou com a Raíla. Muito obrigada novamente. Obrigada a vocês. Um beijo. Até o próximo episódio.